Olá pessoal, vamos para a aula aqui ver como que a gente faz o gráfico de pizza, tá? Bom, conforme a gente já viu a importância, né, do gráfico de pizza, ele é extremamente relevante nas empresas, em teste de emprego também, tá? Porque o gráfico de pizza ele é muito importante, que ele pega um intervalo de dados e ele demonstra para a gente na forma de uma proporção, né? Então, imagina que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem 6 vendedores de uma loja, né, da loja X, e a gente tem o número de vendas de cada vendedor, tá? Então, o que que o gráfico de pizza faz? Ele mostra para a gente de uma forma fácil, né, visualmente falando, no formato de gráfico de pizza, aí a gente consegue observar e ressaltar quais foram os vendedores com maior número de vendas, né, proporcionalmente a essa soma de vendas desses vendedores que estão listados na tabela. Então, o gráfico de pizza ele é muito utilizado nas empresas, não só para vendas de vendedores, mas, enfim, para inúmeras informações, para apresentação em relatórios. É muito importante aprender muito bem esse gráfico de pizza, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer no mesmo formato que a gente fez nos outros gráficos, né? Então a gente seleciona aqui o intervalo de dados, aí a gente vem aqui inserir, selecionar pizza. Aqui a gente tem a pizza 2D, né? Que vou clicar aqui, depois eu mostro o 3D como que fica, tá, pessoal? Então aqui a gente criou um gráfico de pizza, mas ele tá bem feio, né? Aí ele tá a legenda aqui do lado direito. Eu não gosto assim, porque aí você tem que ficar vendo qual é a cor de cada um deles, né? Então, por exemplo, o A é esse aqui, porque é a cor mais azul mais forte, mas o E, ele é esse aqui. Eu gosto de deixar os nomes, a legenda em cada fatia aqui dessa pizza. Aí a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Mas observem aqui que que o Excel já gerou pra gente esse gráfico de pizza, né? Como se fosse a soma das vendas seria uma pizza inteira. E aí ele pega o quanto que cada fatia dessa, né, de acordo com o número de vendas, o quanto que cada fatia dessa representa na pizza inteira. Ele pega a proporção, então ele pega a soma dessas vendas e ele vê, por exemplo, ó, quanto que 35 representa em percentual, né, dessa soma de vendas. Então ele vem lá e coloca esse percentual dessa fatia aqui. E assim ele vai preenchendo esse gráfico de pizza. Então vamos formatar esse gráfico, pessoal. A gente vem aqui, né, no designer, ele não muda, tá, os recursos, ele muda aqui para o gráfico de pizza, ele muda um pouco. Pode ver que está um cinzinho aqui porque a gente não consegue clicar, porque ele é diferente dos outros gráficos que a gente viu. O gráfico de pizza não tem eixo, não tem linha de grade, né, ele não tem uma área de plotagem, mas ele ainda tem título de gráfico, por isso que ele deixa aqui para a gente tirar ou deixar do jeito que ele veio. A legenda ele mostra aqui no lado direito, né? Aí ao meu ver, a gente pode deixar sem legenda nele. Depois a gente vai ver como que a gente vai colocar a legenda em cada ponto da fatia, né? Aí, vamos ver aquele parte esquerda. O rótulo de dados, eu gosto de deixar a parte do valor, eu gosto de deixar na extremidade externa, tá? Ou seja, aí ele mostra aqui pra gente o número, aí aqui a gente pode alternar. Então, quando a gente coloca rótulo de dados em cima, né, aqui na extremidade, quando a gente seleciona o rótulo de dados, ele traz o dado do número que a gente pegou aqui. Então, ele vem número de vendas. Mas se a gente quiser, a gente pode pegar esses valores e colocar eles em percentual. Então o Excel já faz isso automaticamente para a gente. Então a gente vê, por exemplo, o quanto que esse aqui, que é o cliente E, o quanto ele representa do percentual do todo das vendas dos 6 vendedores, né? Que é o vendedor E, desculpa. Então, e se a gente parar com o mouse aqui em cima, ele já fala pra gente, olha, ele é 29%. Então vamos ver como que a gente deixa isso em percentual e não em números, tá? Clica aqui, clica em cima do rótulo de dados, né? Clica com o lado direito em cima e a gente vem aqui, ó, formatar rótulo de dados. Quando clica em formatar rótulo de dados, ele pergunta aqui, ó, valor? Não, não quero valor, a gente quer a porcentagem.
E aí aqui ele pergunta se a gente quer colocar no rótulo o nome da série ou o nome da categoria. O nome da categoria é o que a gente quer, que é o nome dos vendedores. Aqui eu coloquei letra, né? E é assim que eu costumo deixar, né? Porque aí eu vou fechar aqui. E é assim que eu costumo deixar, porque com isso a gente consegue observar, deixa eu clicar fora, a gente consegue observar, ó, o vendedor A teve 11% das vendas, o B teve 18%, o C 14%, o D 22%, o E teve 29% e o F teve apenas 6% das vendas aí desses 6 vendedores da loja X, né? Então eu gosto de deixar com esse rótulo de dados. Aí vamos ver um pouco mais na formatação dele aqui. Aqui a gente pode diminuir, aumentar tamanho também, certo? E, bom, vamos mexer um pouco mais na formatação dele também, tá? Aqui eu acho interessante que a gente pode fazer o seguinte, se clicar com o lado direito aqui em cima da fatia e vir aqui em formatar série de dados, ele tem a possibilidade de a gente explodir essa pizza, né? Não sei se você lembra quando a gente viu a aula de gráfico de colunas e a aula de gráfico de barras, a gente ajustava o espaçamento entre as colunas ou entre as barras. Aqui, essa explosão da pizza é como se a gente ajustasse o espaçamento, é como se a gente ajustasse o espaçamento entre as fatias, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou deixar um pouco espaçado, tá vendo? Ele fica branquinho, né? Ele aumenta o espaço ou diminui o espaço. Aqui a gente que manda, né? Então, eu vou deixar esse espaçamento, por exemplo. Aí se quiser pode vir aqui na sombra e colocar um pouco de desfoque, né? Pra gente ter um sombreado e dar uma cara um pouco mais profissional, né? Ficar um pouco mais bonito o gráfico. E por aí vai. Não tem muito o que fazer no gráfico de pizza, mas o que eu gosto quando eu vou fazer os meus gráficos, eu gosto de fazer na seguinte forma. Eu gosto de utilizar o gráfico de pizza 3D, porque aí a pizza ela rotaciona um pouco e, ao meu ver, fica uma aparência um pouco melhor. Então eu venho aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Eu vou colocar aqui, ele já está selecionado, vem a pizza, pega aqui pizza 3D, tá? Que tá vendo aqui o 2D é como se tivesse vendo de cima e o 3D é como se ele tivesse meio girado. Então eu vou dar um OK. Tá vendo que ele tá um pouco girado, mas a gente ainda consegue mexer mais nessa rotação. Vamos mexer na rotação? Clica aqui com o lado direito de novo, em cima da fatia, vem em formatar série de dados, né? Aí ele vem aqui, tem uma opção pra gente, formato 3D. Aqui no formato 3D, não, não é aqui, é na rotação dele, perdão. Aqui, rotação 3D. Aqui na rotação 3D, a gente pode mudar o ângulo, tá vendo, da perspectiva? Tá vendo que a pizza tá girando, né? Aí aqui a gente pode girar ela em algum eixo, né? Na verdade aqui a gente tem os 3 eixos para a gente girar, ou no eixo X, ou no eixo Y, ou na perspectiva que no caso seria o eixo Z, né, digamos assim. E aqui eu acho interessante também quando a gente tem a opção de fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco essa legenda aqui, né, e o rótulo de dados. E aí o que eu gosto de fazer, né? Pode ver que aqui tá estranho, né? Tipo, tá o D aqui, o vendedor tá em cima do roxo, não dá para ler muito bem e tudo mais. Então o que você faz? Clica uma vez, ele vai selecionar todos. Aí você clica só em algum, ele fica selecionado só ele. E se você arrastar para o lado, isso acontece muito quando tem várias fatias, tá? Então a gente mexe nisso para organizar melhor o gráfico de pizza. Então se você ficar clicando e arrastar ele para o lado, ele vai fazer tipo uma seta. Olha lá, tá vendo? Ele faz tipo uma seta. Então aqui é a mesma coisa, ele faz uma seta. Aqui o 6 para não ficar em cima do título, ele vem para cá. Aqui vem para cá. Não precisa deixar tão longe assim o quanto eu deixei, né? Mas só para ver que ele faz essa seta para referenciar qual é a fatia da pizza que ele representa. E aqui, igual o gráfico de colunas, o gráfico de barra, o gráfico de linha, a gente consegue mudar a cor do fundo aqui, né? Então, da área do gráfico. Então, vem aqui formatar a área do gráfico
ele está automático, né? E aí a gente pode colocar um preenchimento gradiente, por exemplo, onde aqui talvez um marrom meio forte aqui, vou colocar um marrom mais fraco. Fechar. Aí o título ficou meio escuro, mas a gente pode colocar o título branco, né? E aí a gente, esse é o gráfico de pizza, né? A gente matou ele. Aqui a gente também pode, o canto está arredondado, a borda tá com cor, né? Tá com essa linha preta. Então, se a gente quiser, a gente pode tirar também. Clica com o lado direito, formatar a área do gráfico e vem aqui, cor da borda, pode deixar sem borda, por exemplo, né? Aí tá vendo que ele agora não tem essa linha preta ao redor. Aí depois disso você vem e pode colocar, aumentar, diminuir, fazer o que quiser aqui de acordo ao meu ver, esse gráfico aqui não ficou muito bonito, tá? Mas o intuito dessa, eu acho que ele está muito rotacionado. E vamos diminuir um pouco essa Y aqui, essa perspectiva também. Então, a gente, aos poucos, o interessante aqui da aula foi que a gente aprendeu a explorar, né, a criar o gráfico de pizza e também a gente aprendeu a explorar ele. Então é onde a gente vai mexendo na formatação e a gente, em cada caso, a gente vai chega na formatação ideal, né, que a gente acha que fique mais bonita. E aí vai da criatividade de cada um e também vai do momento, né? Às vezes pode pensar que esse gradiente aqui não é interessante para quem vai receber esse gráfico. Então, muito importante aqui é que a gente aprenda a fazer o gráfico e saiba onde a gente consegue mexer para alterar esse estilo do gráfico, nessa formatação. Então, pessoal, é muito importante a prática, é muito importante que vocês treinem, criem diversos gráficos, situações hipotéticas, pensa na sua vida, se você já está em alguma empresa, pensa na situação da sua empresa, ou se ainda está buscando uma vaga aí em alguma empresa, um novo emprego, cria algumas situações, manda para mim que eu crio também, a gente faz vários exemplos práticos aí para vocês treinarem, que essa é a ideia. Treina bastante, pratica bastante, manda para mim depois se conseguiu, não conseguiu, se teve alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção nessa aula, agradeço mesmo e fico no aguardo aí do seu comentário. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima.